Se você é uma tentante ou se você está tentando engravidar, por favor, fique nesse vídeo, porque hoje se inicia uma nova jornada por aqui de conteúdos. Eu já fui uma tentante. Dia 12 de junho eu completaria 2 anos tentando e eu descobri em maio que eu estou grávida, esperando o meu primeiro bebê. E foi uma jornada muito solitária e de muitas descobertas também. Então eu quero contar aqui um pouquinho da minha história e eu espero te ajudar de alguma forma, nem que seja para você descobrir um novo exame que você consiga fazer ou até mesmo alguma informação que você ainda não saiba. Então, muito prazer, meu nome é Luísa, eu tenho 31 anos e eu comecei a tentar engravidar com 29 anos. Dia 12 de junho de 2024, eu tirei o meu DIU e eu estava super animada, porque na minha cabeça eu ia conseguir engravidar super rápido. E aí 8 meses se passaram e nada. Ali eu já estava completamente frustrada. Eu falei: "Gente, como assim eu não consegui engravidar? Meu ciclo é regrado. Eu não tenho na minha cabeça, eu não sabia que eu tinha endometriose, eu não tenho ovário policístico, eu não tenho nada que aponte uma possível, infertilidade. O que que está acontecendo?". Foi aí que eu e meu médico, a gente decidiu investigar mais a fundo e ele solicitou um exame chamado esterossalpingografia. Esse exame, gente, ele é muito importante para você detectar uma possível infertilidade feminina. Ele é um raio-x com contraste, aonde você consegue visualizar a saúde do seu útero ali e as trompas de falópio. E foi nesse exame, nesse tão temido exame, porque ele é um exame bem chatinho mesmo, não vou negar, mas ele é muito esclarecedor. Foi nesse exame que eu descobri que eu tinha uma endometriose silenciosa e não só isso, que as minhas trompas estavam obstruídas, principalmente a da esquerda, e que elas eram enrondilhadas, espessadas, um pouquinho atrofiadas, elas não estavam saudáveis, porque eu descobri a endometriose um pouquinho tarde e elas causaram algumas aderências nas minhas tubas, então elas deformaram as minhas tubas. Quando eu fiquei sabendo disso, na época eu não tinha consciência do quão importante eram as trompas para você conseguir engravidar. Na minha cabeça eu ia operar e estava tudo certo. Então aí agora a gente entra para a fase da cirurgia, que foi a de videolaparoscopia, para a gente operar, né, da endometriose, tirar os focos e também desobstruir a minha tuba esquerda. A cirurgia foi um baita sucesso, foi ótimo. Eu me recuperei super rápido e logo em seguida a gente voltou às tentativas. Eu lembro como se fosse ontem, na minha cabeça eu falei: não, agora que eu operei, eu vou conseguir engravidar rapidinho. E aí não consegui. Passaram-se alguns meses e nada. Eu cheguei a fazer, acho que uns 5 meses do Clomid, que é quando você induz a ovulação, e não tive sucesso. O meu corpo, ele respondia super bem. Assim, dava até dó, porque meu corpo tava ali respondendo e eu não consegui engravidar. Porque a gente precisa das nossas tubas saudáveis pra conseguir engravidar, né? Então ali eu comecei a ficar bem preocupada, porque eu falei: "Putz, talvez eu tenha que pensar em uma possível FIV, né?". E aí, em janeiro desse mês, eu operei da minha endometriose em julho, finalzinho de julho, começo de agosto, eu não lembro agora. E aí, em janeiro, nada de conseguir engravidar. E aí, eu resolvi fazer um exame de ressonância pélvica, para entender se os focos de endometriose, né, tinham voltado, como que tava ali as coisas. Eu fiz esse exame, graças a Deus os focos não voltaram, porém, eu descobri um possível começo de adenomiose. Era um mioma muito pequenininho, que pode ser que seja um começo de adenomiose. Mais um diagnóstico aí que, querendo ou não, por mais que ele, né, que seja muito pequenininho, é alguma coisa. E aí eu fiquei muito triste, né, porque eu falei: "Poxa, a minha endometriose não voltou, eu não tô conseguindo, então realmente agora a gente vai bater o martelo aqui que eu não consigo engravidar, porque o meu quadro de infertilidade são as minhas trompas". E aí, em janeiro, na verdade comecinho de fevereiro, eu e meu marido, a gente começou a analisar, uma possível FIV, né. A FIV é cara, como vocês sabem, eu acho que é acima de R$ 30.000, se eu não me engano, é um baita de um dinheiro. E aí a gente começou a pensar, 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 a gente tinha guardado dinheiro, e na hora do vamos ver ali, de dar o primeiro passo, eu parei. E eu falo que é como se tivesse um anjinho, como se um anjinho tivesse falado no meu ouvido: "Olha, espera mais um pouquinho que tá chegando". E aí eu virei para o meu marido e falei: "Meu, esse bebê ele tá vindo, eu tenho certeza que ele vai chegar de forma natural, tenho certeza absoluta que a hora dele tá chegando. Vamos esperar, se não for esse ano, ano que vem a gente vai pra FIV". Isso foi em fevereiro, então fevereiro, março, abril, no meu ciclo de abril eu consegui engravidar. Em maio eu descobri que eu estou grávida.
E foi uma emoção, assim, muito forte, porque quando eu descobri que eu estava grávida, a minha gravidez também poderia ser uma gravidez ectópica. Porque como eu tinha esse probleminha nas tubas, a gravidez ela poderia acontecer na tuba, né, que é quando ela não consegue chegar no útero. Então as minhas chances elas eram altas, né. Então quando eu descobri eu fiquei com muito medo, eu falei: "Ai meu Deus do céu, será? Mais essa agora, né, meu primeiro positivo, minha primeira gravidez". Mas graças a Deus, a gravidez chegou no útero. A gente até brinca que é um super bebê que tá aqui dentro, porque ele fez uma maratona, menina. Ele percorreu, viu. Outro ponto muito importante, que eu quero comentar aqui com vocês, é que em novembro eu comecei a tomar Monjaro, porque o meu exame na parte de sangue e tal, apontou que os meus anticorpos estavam muito altos, ou seja, eu estava com uma inflamação crônica. É uma inflamação crônica meio pesadinha, assim. E o meu corpo ele inflama muito rápido, tanto é que eu tenho lipedema também e sofro muito com isso. E aí eu resolvi tomar o Monjaro em novembro, e eu falo que a minha vida mudou. O meu lipedema praticamente zerou, a inflamação do meu corpo de 100 foi pra 0, e a mudança foi super radical. Quem convive comigo conseguiu, vivenciar isso, eu estava super bem. Eu estava inclusive até um pouquinho abaixo do peso quando eu descobri que eu estava grávida. Isso foi bom por um lado, porque nesses 3 meses, menina, eu engordei, né, e faz parte, mas isso fica para um próximo vídeo. E então eu falo que o Monjaro ele tem aí uma culpa no cartório, não é mesmo? Porque, já me falavam que o Monjaro ele aumenta a fertilidade da mulher, não sei, mas parece que tem estudos que comprovam isso, né, que a mulher ela fica mais fértil, que parece que você consegue engravidar com mais facilidade, justamente porque o seu corpo ele desinflama, então corpo desinflamado é vida, né. E é isso, e aí eu comecei a tomar em novembro e descobri a minha gestação em maio, então eu acho que ele também pode ter sido aí uma baita ajuda pra gente conseguir o nosso tão sonhado positivo. Claro que ele não é tudo, porque olha quanta coisa eu passei pra conseguir engravidar, então eu passei por uma cirurgia, né, eu passei por alguns tratamentos, a gente investigou exames, então o Monjaro não é o salvador da pátria, mas ele tem ali o seu mérito. E esse é o vídeo contando um pouquinho da minha história. Eu gravei esse vídeo porque eu sei que tem muitas mulheres aí nessa jornada. Desde que eu comecei a falar sobre, eu tô recebendo muitos comentários, muitas mulheres, vindo falar até mesmo que não sabiam desse exame de esterossalpingografia. Então, coisas assim que pra mim, na época foram novidade, hoje eu acho que é o básico, né. Então, se eu tivesse assistido esse vídeo talvez há uns 2 anos atrás, ele tivesse me ajudado muito. Até mesmo a pedir para o médico, questionar o médico, né, a gente tem que questionar. Quando o médico vê que você sabe ali, que você tá procurando informação, talvez as coisas possam tomar um outro rumo, ou você talvez possa até mudar de médico, né, eu acho que a gente tem que estar aí, com um profissional que a gente confia e que a gente vê ali uma troca genuína, né. E graças a Deus o meu médico foi maravilhoso, ele que vai fazer o meu parto, eu tô super animada. E eu espero ter te ajudado de alguma forma com esse vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode comentar aqui nos comentários, podem me chamar, vou deixar o meu Instagram aqui pra vocês, e vocês serão super bem-vindas. E eu espero de verdade ter te ajudado de alguma forma. Beijo.